Olá, meus queridos amigos, que bom podermos estar juntos, separando um tempo hoje para estudarmos um pouquinho mais a Palavra de Deus. Hoje eu queria aproveitar esse momento que nós temos para estudarmos a respeito de um assunto muito especial, a promessa do Espírito Santo na Bíblia. E eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia, assim como a minha já está aqui em minhas mãos, e nós refletirmos um pouquinho a respeito desse tema tão especial, a promessa do Espírito Santo. Mas nós somos aconselhados a nunca abrir esse livro sem antes fazer uma oração. E eu queria orar com você mais uma vez, porque oração nunca é demais, não é verdade? Vamos orar? Nosso Pai Celeste, que bom podermos estar reunidos, ainda que virtualmente, nesta hora, para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que agora, ao lermos o Teu livro, o Senhor nos traga a mensagem que o Senhor deseja. De forma especial, que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro sagrado, possa agora iluminar a nossa mente, a compreensão desse tema. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia e o primeiro texto que eu queria ler com vocês é um texto do profeta Joel. Esse é um texto clássico, que você conhece muito bem. Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, ele assim diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui está uma promessa clássica de que Deus enviaria o seu Espírito. Só que Joel, ele fala que nos últimos dias o Espírito seria derramado. E acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. No versículo 31, nós temos aqui eventos que mostram quando chegaria esse momento. E aqui falou-se sobre o sol em trevas e a lua em sangue. Olhando um pouquinho para a história, nós descobrimos de que esses eventos, quando o sol escureceu e a lua ficou vermelha como sangue, já estão nos anais da história lá no ano 1780. Para aqueles que gostam de estudar profecias, existem algumas datas na história que são marcantes para nós. 1755 é uma delas, o grande terremoto de Lisboa, está lembrado? 1780, você tem um escurecimento do sol e naquela mesma noite a lua apareceu no céu vermelha como sangue. Em 1798, 18 anos depois, você tem a prisão do Papa Pio VI, no dia 15 de fevereiro, terminando um outro período profético, os 1260 anos de supremacia papal. Em 1833, você tem a queda das estrelas, especialmente na região chamada Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E em 1844, você tem o início da purificação do santuário celestial, o cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Ou seja, no calendário divino, Deus estava pontuando os eventos que assinalariam a chegada do tempo do fim. Então nós temos que entender duas expressões muito usadas na teologia: últimos dias e tempo do fim. Cristo veio para inaugurar os últimos dias. E agora, estas profecias, em especial a profecia das 2.300 tardes e manhãs e dos 1.260 anos de supremacia papal, inauguram o tempo do fim. E o profeta Joel disse que nos últimos dias o Espírito seria derramado. Mas quando essa profecia teve o seu cumprimento? Ainda que parcial. Então nós precisamos olhar agora para o livro de Atos. E eu queria convidar você para ir comigo lá para Atos, no capítulo 2. É um capítulo muito bem conhecido, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E antes de ler os versos 15 a 17, que eu escolhi para ler com vocês hoje,
eu queria chamar à sua memória um importante fato. Você se lembra que o povo de Israel celebrava ao longo do ano 7 festas? Está lembrado? E estas festas, 5 delas, tinham datas específicas no mês. Por exemplo, haviam festas que ocorriam na primavera e haviam festas que aconteciam no outono. As festas da primavera, a primeira delas era a festa da Páscoa. E você está lembrado qual foi a orientação de Moisés? Lá em Êxodo capítulo 12, você tem no dia 10 do primeiro mês, que era o mês de Abib ou Nisan, cada família tinha que separar um cordeiro. No 14º dia, o cordeiro tinha que ser morto e no 15º dia, a carne tinha que ser comida. Esse era o ritual da Páscoa. Havia uma data marcada, uma data fixa no mês. Então, em todo 10º dia do primeiro mês, o cordeiro pascal tinha que ser separado. Em todo 14º dia, ele tinha que ser morto, não importasse o dia da semana. Quando você vai para a festa dos pães asmos, é a mesma coisa. Ela está conectada com a Páscoa. Se você for para o dia da expiação, que já é uma festa do outono lá em Israel, ou era uma festa do outono, você também tem um dia específico no calendário mensal. Era o 10º dia do 7º mês. Não importava se esse dia fosse uma terça-feira, uma quinta-feira, um sábado, no 10º dia do 7º mês, era ali que o sumo sacerdote tinha que lançar sorte sobre os 2 bodes e então acontecer o dia da expiação. Por que eu estou falando isso? Porque das 7 festas que o povo de Israel celebrava, 2 delas não tinha data marcada no mês. Elas tinham que acontecer só no primeiro dia da semana. Isso mesmo. Eu estou falando da festa das primícias e da festa dos Pentecostes. Essas 2 festas, elas aconteciam só no primeiro dia da semana, que nós conhecemos hoje como domingo. Agora, por que elas deveriam acontecer só no domingo? Porque estava no calendário divino que Jesus, sendo a primícia dos que dormem, ele ressuscitaria num domingo. E foi isso que aconteceu. Jesus ressuscitou num domingo. E, passado a festa das primícias, o povo de Israel contava 7 semanas, o que nos dá 49 dias, e no dia seguinte, que seria o 50º dia, acontecia a festa do Pentecostes. E se você sai da ressurreição de Cristo e viaja 7 semanas, 49 dias, o dia imediato também será um domingo. Então nós não temos dúvida de que foi num domingo que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos em Atos 2. E eles começaram a falar línguas que eles não conheciam. E por que é que Deus deu esse dom? Porque havia a necessidade. Porque em Jerusalém, para a festa da Páscoa, ou melhor, para a festa do Pentecostes, estavam reunidas várias nações. Se você contar aqui em Atos capítulo 2, vai aparecer aqui partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, ou seja, várias nações que não falavam o grego e o aramaico falado pelos discípulos. Então o Espírito Santo os capacitou com línguas. Agora, quando eles começaram a pregar em línguas que eles não conheciam, claro que habilitados pelo Espírito Santo, as pessoas se assustaram. E olha o que diz no versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. E sabe quem está falando aqui em Atos 2,15? O apóstolo Pedro. Porque as pessoas achavam que os apóstolos estavam bêbados. E Pedro então responde, esses homens não estão bêbados, sendo esta a 3ª hora do dia. E sabe que horas era a 3ª hora? 9 da manhã. Ou seja, o Espírito Santo foi dado perto das 9 da manhã. E por que nesse horário? Porque nesse horário o sacerdote começava o ofício no santuário. E nós entendemos de que nesse momento, quando o Espírito Santo é dado, Jesus está iniciando o seu ministério sacerdotal no santuário celestial, como mesmo ele havia prometido. Que quando ele fosse, ele enviaria o seu Espírito e ele iria para interceder por nós junto ao Pai. Aí Pedro continua, esses homens não estão bêbados, sendo essa 9 horas da manhã,
Mas sabe o que está acontecendo? Aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel. E o apóstolo Pedro vai mencionar agora o texto que nós lemos de Joel 2:28. O versículo 17 de Atos 2 é a menção do profeta, quando então está escrito: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ou seja, Pedro está aplicando a profecia de Joel ao cumprimento no Pentecostes. Agora, nós entendemos de que essa profecia ela tem um cumprimento parcial no Pentecostes, porque ela vai ter o seu cumprimento final em nossos dias. E por que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque lá no livro do profeta Joel, e eu queria que você voltasse um instantinho para o livro do profeta Joel, porque aqui existe um detalhe muito interessante. Se você olhar como eu li, aqui no versículo 20, ou 31 melhor, fala dos sinais no sol e dos sinais na lua, o que só aconteceu em 1780. Então, o Espírito Santo deveria voltar. E é claro que esse é o plano divino. E eu queria que você lesse comigo agora Joel capítulo 2, verso 23. Olha o que diz no verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Bom, essa expressão, chuva temporã e chuva serôdia, talvez seja bem conhecida por você, mas aqueles habitantes da Palestina nos tempos bíblicos que viviam do plantio, eles dependiam 100% das chuvas. E a chuva temporã e chuva serôdia eram nomes dados às chuvas que caíam no momento da semeadura e quando se aproximava a colheita. Ou seja, quando o solo estava pronto, a semente para ser lançada, então vinha uma chuva que permitia que a semente brotasse, germinasse. E quando a planta estava pronta já com os seus grãos para maturar, vinha a chuva serôdia meses depois. E esta chuva serôdia era o que habilitava, levava o grão à maturação final e propiciava a colheita. Agora, apoderando-se dessa linguagem da agricultura na Palestina, o profeta Joel diz que o Espírito Santo atuaria também dessa forma. E ele promete para mim e para você de que o Espírito Santo seria dado. Então, quando o Espírito Santo foi dado em Atos capítulo 2, nós temos o derramamento da chuva temporã. E Deus cumpriu sua promessa. Agora, nós aguardamos o derramamento da chuva serôdia. É por isso que existe um outro profeta, e eu queria levar você até esse profeta agora, o profeta Zacarias. E aqui no capítulo 10, verso 1, o profeta Zacarias escreveu: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. Sabe qual é o conselho do profeta Zacarias para mim e para você hoje? Pedi ao Senhor chuvas no tempo da chuva serôdia. Se a primeira chuva já veio no Pentecostes e a semente do Evangelho foi lançada, nasceu a igreja cristã. Esta igreja tem estado há séculos na pregação do Evangelho. E Jesus mesmo foi quem disse, lá em Mateus 24:14, ele condicionou a volta dele à pregação do Evangelho. E eu e você temos hoje a responsabilidade de partilhar do Evangelho de Cristo e preparar o mundo para a volta do Senhor Jesus. Então, quando isso vai acontecer? Quando o Evangelho finalmente será estendido a todos os habitantes da terra e o mundo será evangelizado? Quando se cumprirão as palavras de Cristo em Mateus 24:14? E eu queria agora sair do passado e caminhar com você para o futuro. E é claro, nós temos que ir para o livro do Apocalipse. E aqui, no capítulo 18 de Apocalipse, no primeiro verso, nós temos o que vai acontecer
quando Deus enviar do céu a chuva serôdia. Olha o que diz Apocalipse capítulo 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Sabe que anjo é este? É o Espírito Santo, que derramará a chuva serôdia sobre todos os sinceros filhos de Deus, e o mundo vai se encher do conhecimento do Senhor. A terra será iluminada com a sua glória. Por quê? Porque este Espírito, a chuva serôdia, batizando os crentes, vai prepará-los, primeiro, para anunciar o Evangelho para o mundo inteiro. Segundo, vai prepará-los para o grande tempo de angústia que à frente deles está. Agora, que mensagem o remanescente vai pregar quando receber esse poder? Se você voltar algumas páginas na sua Bíblia, você chega em Apocalipse 14. E aqui, dos versículos 6 a 12, nós temos a última mensagem de Deus dirigida a esse mundo. O primeiro anjo, como você conhece, diz no versículo 7, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esta mensagem já começou a ser pregada desde os idos de 1840, 42, quando o povo milerita anunciava a volta de Cristo e depois entenderam ser a chegada do juízo. É por isso que a sétima igreja do Apocalipse é chamada de Laodiceia, porque a palavra Laodiceia quer dizer povo julgado ou povo do juízo. Então nós estamos na ocasião do juízo. E de acordo com a profecia de Daniel 8 e 9, esse juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Então a primeira mensagem angélica, ela diz, chegou a hora do juízo, mas ela também faz um convite, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a primeira mensagem angélica é um convite para nós adorarmos ao Criador. A segunda mensagem, no verso 8, adverte da queda de Babilônia. E a terceira mensagem, que aparece dos versículos 9 a 11, você tem uma advertência contra aqueles que adorarem a besta e receberem a sua imagem. Porque estes que assim fizerem, receberão as 7 pragas e perderão a vida eterna. Isso quer dizer que quando a chuva serôdia vier, ela vai nos ajudar a anunciarmos que Deus deve ser adorado e que a besta deve ser evitada. Pois aqueles que adorarem a besta e receberem seu sinal, eles irão passar pelos juízos divinos das 7 pragas e eles sofrerão o castigo eterno. Amados, a Bíblia ensina para mim e para você de que todos nós um dia receberemos um selo. Se nós ficarmos vivos até esse momento final, nós receberemos um selo. Em Apocalipse 7, você tem o selo de Deus. Em Apocalipse 13, você tem o selo da besta. Todo ser humano que estiver vivo nesse momento, ele vai receber um selo. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: a única esperança nossa para a conclusão da pregação do Evangelho e para preparar o mundo para que Jesus possa voltar está na obra do Espírito Santo, na chuva serôdia. É por isso que Zacarias diz para mim e para você: pedi ao Senhor chuvas no tempo da chuva serôdia. Nós estamos nesse tempo. E eu e você, como servos de Cristo, deveríamos fazer da busca pelo Espírito a nossa primeira tarefa diária. Nós devemos nos consagrar a Deus cada manhã e a cada manhã pedir pelo batismo do Espírito Santo. Esse batismo que nós recebemos diariamente são resultados ainda da chuva temporã, porque a chuva temporã não parou de cair no Pentecostes. Ela começou lá, mas ela sempre caiu ao longo da história. E hoje o batismo diário do Espírito que nós recebemos é a chuva temporã. Agora, está nos prometido torrentes de poder, torrentes da graça de Deus que serão derramados sobre todos os fiéis quando chegar o tempo da chuva serôdia. Agora, existem algumas condições a serem preenchidas por todos nós
para recebermos essa chuva. A exemplo dos discípulos, nós temos que separar do nosso meio toda divisão. Nós temos que estar unidos como igreja, unidos como crentes, unidos como um povo. Daí eu pergunto para você uma coisa, uma primeira pergunta de reflexão pessoal. Você está unido ao corpo de Cristo? Você está unido aos seus irmãos, aos membros da sua congregação? Ou existe alguma coisa que não está bem? Existe alguma divergência? Existe algo que não foi perdoado? Deixa eu dar um conselho para você. A palavra de Deus nos ensina na oração do Senhor, lá em Mateus capítulo 6, versos 9 em diante, de que se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, o Senhor também não nos perdoará. Então você tem que oferecer o perdão. Não importa o que fizeram contra você, você tem que dar o perdão, porque se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Então, uma das condições é nós tirarmos do nosso meio toda confusão, toda divisão, toda separação. Aquele que trabalha para que aconteça divisão entre os crentes, ele está fazendo a obra do próprio Satanás, porque essa não é a obra de Deus. Deus une, o diabo é quem procura dividir. Você quer receber a chuva serôdia? Você precisa estar em união com Cristo e com o seu próximo, com os seus irmãos. Há uma segunda condição. Os discípulos, naqueles 10 dias que precederam o Pentecostes, eles estavam unânimes em oração. Eles oraram muito. E quando eu leio os evangelhos, eu descubro de um Cristo que passava noites em oração. Amigos, a nossa oração não pode ser restrita a 3 momentos de refeições ao longo do dia. Nós temos que copiar os exemplos de Davi e Daniel, homens que pelo menos 3 vezes ao dia oravam. Nós temos que ter momentos especiais de oração. A oração tem o poder de mover o braço de Deus e muitas bênçãos não são alcançadas pela falta de oração, de perseverança com Deus. Então, ore a Deus. Inclusive Jesus prometeu assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos que vos pedem, aos filhos que vos pedem, quanto mais dará Deus o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então nós temos que rogar pelo Espírito Santo. Mas há uma terceira condição. Quando os discípulos tiraram do meio de si toda a divisão, estavam unânimes em oração, eles também estavam contritos com Deus, buscando o arrependimento de todo o pecado, confessando todo o pecado. Houve confissão entre eles. Também deve haver esse espírito de confissão em nosso meio. Nós devemos confessar a Deus e ao próximo, se o ofendemos, todas as nossas faltas, para que o nosso coração seja purificado pela graça salvadora, para que o perdão de Deus nos alcance. E, finalmente, havia nos discípulos uma disposição em realizar a obra do Senhor. E eles foram capacitados para esse ministério, para a pregação do Evangelho, para a obra do Senhor. Essa disposição tem que ser vista em cada um dos filhos de Deus hoje. É por isso que no reino de Deus, todo verdadeiro discípulo de Cristo, ele já nasce como um missionário, com o desejo de pregar o Evangelho para outros. E se você tem esse desejo no seu coração, o Espírito Santo vai ser dado para que você tenha êxito na sua tarefa de anunciar o mundo que Jesus está voltando. É tempo da chuva serôdia. É tempo de nós, como um povo, nos consagrarmos a Deus e buscarmos por esse poder. Por isso, meus queridos amigos, vamos tirar tempo todos os dias para buscar esse batismo do Espírito, porque quando Ele vier, nós temos a revelação. Acontecerão coisas muito maiores do que as testemunhadas no Pentecostes. E todas as vezes que me vem à mente essa verdade, que agora virá uma porção muito maior do Espírito, porque assim era a chuva serôdia, eu fico pensando comigo. Se naquele tempo os discípulos puderam curar, exorcizar, ressuscitar pessoas, o que não vai acontecer em nossos dias?
É isso que vai acontecer e muito mais. Deus nos dará o poder de curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e levar o Evangelho com todo o poder. Isso está prometido para mim e para você. Por isso, vamos nos apegar a esta preciosa promessa de Jesus. E a escritora Ellen G. White tem um texto extraordinário. Ela faz várias perguntas. Se a nossa maior necessidade é do Espírito, por que não pregamos mais sobre esse assunto? Por que não oramos mais sobre o tema? Por que não conversamos mais sobre ele? Porque esta bênção do céu, quando recebida, ela vai trazer após si todas as outras bênçãos. Então você quer todas as bênçãos que estão guardadas no céu para você? Você precisa receber o Espírito Santo. Porque quando você o recebe, todas as outras bênçãos vêm após ele. E isto é maravilhoso. Isso está prometido para mim, para você. Eu queria orar por você agora, para que Deus plantasse no seu coração esse grande desejo de nós sermos os buscadores desse poder. Aqueles que buscarão com todo o afinco, com toda a intensidade, com toda a humildade, o poder de Deus para concluirmos a obra que Ele nos confiou. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esses momentos que passamos refletindo na Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe. E que esse poder que nos foi prometido se cumpra essa promessa em nossos dias. Nós queremos abrir-te o nosso coração para receber esse Espírito e que Ele nos capacite a concluirmos a Tua obra nessa terra e a preparar um povo para a Tua volta. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.